Capítulo 3º. Da ocupação incentivada ou condicionada. Artigo 106. Como incentivo à adoção de fachada ativa, não serão computadas, para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento, além das áreas relacionadas no artigo 82, as áreas construídas do pavimento térreo correspondentes às unidades com fachada ativa, nos termos do artigo 100 desta lei, desde que não ultrapassem os seguintes limites. Alínea A. 70% da área do lote nas zonas de uso SCMI, SCMI, SCMU e SCMU. Alínea B. 30% da área do lote nas demais zonas de uso. Artigo 107. Como incentivo à adoção de áreas de fruição pública, será acrescido gratuitamente ao potencial construtivo do terreno, desde que respeitado o coeficiente de aproveitamento máximo. O equivalente a. Inciso 1º. 100% das áreas destinadas à fruição pública, desde que sejam áreas livres externas contínuas, nas zonas de uso SCMI, SCMI, SCMU e SCMU. Inciso 2º. 70% das áreas destinadas à fruição pública, no caso de áreas internas à edificação, nas zonas de uso SCMI, SCMI, SCMU e ZCLMU. Inciso 3º. 50% das áreas destinadas à fruição pública, nas demais zonas de uso. Artigo 108. Nas macroáreas de estruturação urbana e de reestruturação da borda da Baía de Todos os Santos, definidas no PDDU, quando o empreendimento destinar uma área institucional a ser doada à municipalidade, poderá ser acrescido gratuitamente ao potencial construtivo do lote o potencial equivalente ao dobro da área doada, desde que a mesma seja de interesse do poder público. Artigo 109. Nas ampliações ou reformas ou reconstruções de edificações na área de proteção rigorosa. APR a que se refere a Lei Municipal nº 3.289, de 1983, em que o coeficiente de aproveitamento é resultante da volumetria permitida pelos competentes órgãos de preservação e tombamento, conforme previsto no parágrafo único do artigo 38, caso o coeficiente básico seja ultrapassado, haverá isenção de cobrança de potencial construtivo adicional, como incentivo à revitalização da área, através da recuperação de imóveis tombados ou não, desde que de acordo com as diretrizes de programas de requalificação urbanística do Centro Antigo. Artigo 110. Na zona de uso SCMI-K, na realização de retrofit em imóveis tombados, nos casos em que não seja atingido o a diferença entre o potencial construtivo equivalente ao e o potencial construtivo do empreendimento poderá ser transferido por seus proprietários para outros imóveis contidos na própria SCMI-K ou para terrenos integrantes das zonas de uso SCMI 102 e SCMI 2, mantido o domínio do particular sobre o imóvel cedente, de acordo com as seguintes exigências. Inciso 1º. O potencial construtivo do imóvel cedente corresponderá ao produto da área do terreno pelo da zona de uso SCMI-K, igual a 4,4. Inciso 2º. A transferência atenderá ao critério de proporcionalidade entre os valores imobiliários do terreno cedente e do terreno receptor do potencial construtivo, estabelecidos com base no VUP e no CAB dos respectivos imóveis. Inciso 3º. O potencial construtivo transferível poderá ser negociado, no todo ou em parte, para um ou mais terrenos. Inciso 4º. O potencial construtivo transferido fica vinculado ao imóvel receptor, não sendo admitida nova transferência. Inciso 5º. O monitoramento e o controle das transferências de que trata o caput deste artigo serão efetuados pelo órgão de licenciamento, o qual se obrigará a manter registro de todas as operações em arquivo específico e publicar no Diário Oficial do Município, no fim de cada exercício, o resumo das operações de transferência autorizadas no período, constando: Alínea A. A identificação de terreno ou lote receptor, incluindo sua localização. Alínea B. A identificação do imóvel cedente do direito de construir.
Alínea C. O direito de construir correspondente ao potencial construtivo do imóvel cedente, transferido para o receptor. Alínea D. O saldo de potencial construtivo remanescente, no caso de utilização fracionada do direito de construir. Inciso 6º. O potencial construtivo passível de ser transferido corresponde a um valor de área construída computável a ser transferida ao imóvel receptor, calculada pela seguinte fórmula: ACIC-VUPIC/VUPR, x, CABR/CABC, x, ATIC x4. ACIC, onde ACIC igual a área construída computável equivalente a ser recebida, VUPIC igual ao valor unitário padrão do terreno cedente, VUPR. Valor unitário padrão do terreno receptor, CABR. Coeficiente de aproveitamento básico do terreno receptor, CABC igual ao coeficiente de aproveitamento básico do terreno cedente, ATIC igual à área do terreno cedente, ACIC. Área construída computável já existente no terreno cedente, a ser descontada de seu potencial construtivo. Artigo 111. Nos termos do artigo 275 do PDDU, nos imóveis inseridos na área de borda marítima, a ABM, como incentivo à regeneração urbana por meio da substituição de edificações deterioradas, é permitido superar o limite de gabarito em até 50% daquele estabelecido no mapa 03 do anexo 02 desta lei, mediante pagamento de contraprestação financeira por utilização de parâmetro mais permissivo, ouvida a Comissão Normativa da Legislação Urbanística, após manifestação do órgão competente do Executivo de que não haverá prejuízo urbanístico, nas hipóteses em que a intervenção proposta. Inciso 1º. Promova a requalificação das áreas públicas lindeiras ao lote, visando a transformação urbanística e ambiental, considerando ainda os aspectos sociais inerentes ao projeto. Inciso 2º. Confira melhor aproveitamento ao lote, com a utilização de, pelo menos, o potencial construtivo básico do imóvel. Inciso 3º. Resulte em demolição total, parcial ou em alteração do uso existente, de modo a atender à função social da cidade. Parágrafo 1º. A contraprestação financeira pelo uso de gabarito mais permissivo, nos termos do artigo 345 do PDDU, será calculada pela seguinte fórmula: CP igual 0,05x, ATX VUP x CAB, H, x, HH, onde CP igual ao valor da contraprestação financeira em moeda corrente, AT igual à área do terreno em metros quadrados, VUP igual ao valor unitário padrão do terreno, CAB igual ao coeficiente de aproveitamento básico da zona de uso, GAB igual ao gabarito de altura da edificação, conforme mapa 03 do anexo 02. Mapas, em M, metros, H igual à altura da edificação adotada no projeto, definida em metros. Parágrafo 2º. Mesmo nos casos previstos no caput deste artigo, não poderá ser superado o limite de 75 metros, de gabarito de altura máxima, conforme previsto no artigo 104 desta lei. Artigo 112. Nas zonas de uso SCMI, SCMU, SCMI e SCMU, a observância do recuo de frente para o volume da edificação será dispensada na hipótese em que houver adoção de área para alargamento da calçada pública, a fim de que esta passe a ter a largura mínima de 5 metros, observando que: Inciso 1º. Nas zonas de uso SCMI e SCMI, o alargamento do passeio público será obrigatório. Inciso 2º. Nas zonas de uso. Parágrafo 1º. Os coeficientes de aproveitamento básico e máximo do terreno serão calculados em função da sua área original, e o potencial construtivo correspondente à área doada à municipalidade será acrescido gratuitamente ao potencial do lote. Parágrafo 2º. O disposto neste caput aplica-se somente para as edificações novas e reformas com ampliação de mais de 50% da área construída total. Parágrafo 3º. A doação prevista no caput deverá preceder a emissão do alvará de habite-se da obra. Parágrafo 4º.
Estão dispensados do recuo de frente os terrenos lindeiros à calçada pública que já conte com a largura mínima definida no caput deste artigo na zona centralidade, desde que a altura da edificação não ultrapasse 12 metros. 12 metros. Parágrafo 5º. A dispensa da observância do recuo de frente, em qualquer das situações previstas neste artigo, está restrita ao volume da edificação com até 12 metros, 12 metros, de altura, aplicando-se a progressividade para a parte edificada que exceder esse limite. Parágrafo 6º. As calçadas deverão ter arborização com espécies nativas da Mata Atlântica, para sombreamento, atendendo ao estabelecido no Plano Diretor de Arborização Urbana de Salvador, PDAU, e como condicionante para expedição do alvará de habite-se da obra. Artigo 113. Nos termos dos artigos 340 e 341 do PDDU, que tratam da cota de solidariedade, os empreendimentos com área construída computável superior a 20.000 metros quadrados, 20.000 metros quadrados, ficam obrigados a destinar 5% da sua área construída computável para RIS, para atender famílias com renda até 3 salários mínimos. Parágrafo 1º. A emissão do alvará de habite-se fica condicionada ao cumprimento de exigência de doação em RIS de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. A doação prevista no caput não exime a necessidade da transferência de áreas à municipalidade nos termos do título 4 desta lei. Parágrafo 3º. A área construída destinada a RIS no empreendimento referido no caput desse artigo será considerada não computável. Parágrafo 4º. Para o cumprimento da exigência do caput deste artigo, o empreendedor poderá: Inciso 1º. Produzir RIS com a mesma área construída exigida no caput em outro terreno, desde que seja na macroárea de integração metropolitana ou na macroárea de estruturação urbana. Inciso 2º. Doar terreno de valor equivalente a 5% do valor da área total do terreno do empreendimento. Inciso 3º. Depositar no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, destinado a RIS, o valor correspondente a 5% do valor da área total do terreno do empreendimento, calculado pelo VUP do terreno. Parágrafo 5º. Como benefício previsto no parágrafo 3º do artigo 341 do PDDU ao empreendimento que atender a cota de solidariedade referida no caput deste artigo, será descontado da área computável para coeficiente de aproveitamento do empreendimento o percentual de 5%. Parágrafo 6º. O Executivo deverá fiscalizar a destinação das unidades, garantindo o atendimento da faixa de renda prevista no caput deste artigo. Parágrafo 7º. A doação de área prevista no inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo só será aceita após a análise e aprovação do órgão competente. Artigo 114. Nas zonas de uso SCM 102, SCM 103, SCM 2 e na SCM no trecho correspondente à Avenida 29 de Março, a adoção do coeficiente de aproveitamento entre 2 e 4 será condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos. Inciso 1º. Cota máxima de terreno por unidade habitacional de 25 metros quadrados, 25 metros quadrados, em empreendimentos que contenham unidades residenciais. Inciso 2º. Fachada ativa em, no mínimo, 40% da testada da edificação. Inciso 3º. Cota de garagem máxima de 32 metros quadrados, 32 metros quadrados. Artigo 115. Nas zonas de uso SCMI, SCMU, SCMI e SCMU, quando a área do terreno for igual ou superior a 10.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, será obrigatória a adoção dos seguintes parâmetros qualificadores da ocupação. Inciso 1º. Fachada ativa em, no mínimo, 40% da testada da edificação. Inciso 2º.
Fruição pública nos empreendimentos de usos não residenciais permitidos nas respectivas zonas de uso, em área equivalente a, no mínimo, 20% da área terreno, em espaço livre ou edificado. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se somente para edificações novas e nos casos de ampliação de área construída em mais de 50% da área construída existente.